como funciona a metodologia 5 passos da BITS. Então, a gente nomeou ela de metodologia EM, 4 S e 1 M, no geral agora. Primeiro, a gente vem aqui entender. Nesse passo de entender, a gente tem que entender o quê? Primeiro, qual é o objetivo de aplicar Legal Design no meu documento? O que é que eu quero? Eu quero diminuir um ciclo de vendas, eu quero que os colaboradores engajem com o meu documento, eu quero ter uma melhor nota de NPS dos meus clientes, eu quero encantar os meus clientes, quero fidelizá-los. O que é que eu quero com essa aplicação de Legal Design do meu documento? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que fazer, uma pesquisa com o seu cliente, uma conversa com ele, uma reunião de briefing, para entender o que é que ele realmente quer. Segundo ponto que você tem que fazer nessa fase aí, na primeira fase, entender quem é o leitor, quem é a pessoa que lê. A pessoa que lê é um juiz, é um desembargador, é uma pessoa que tem conhecimento jurídico ou muito pelo contrário, é uma pessoa que não tem a menor noção de como funciona uma lei. Então, vocês têm que entender quem será o destinatário do documento. O destinatário do documento nem sempre será o meu cliente, pode ser que seja, mas pode ser que seja o cliente do meu cliente. Então, tem que entender sempre quem vai ser essa pessoa final que vai ler o seu documento, para quem eu dirijo aquela comunicação. Terceiro ponto que a gente tem que fazer nessa primeira fase também é a questão de tirar uma fotografia. Eu sempre falo tirar um retrato do cenário atual. Para que isso? A gente precisa sempre entender que o Legal Design não é deixar um documento bonito. Ele é fazer com que um documento ele cumpra a sua função, que é as pessoas lerem e entenderem a informação que está ali. Então, se eu não sei como é que estava o meu cenário antes, eu não vou saber se eu consegui algum avanço após aplicar o Legal Design. Então, a gente tem sempre que tirar uma foto, entender o que é que está acontecendo nesse cenário inicial, para só depois a gente medir resultados. Então, o Legal Design sempre vai ser sobre resultados. É a criação estratégica de um documento que qualquer pessoa entenda. Então, a gente tendo feito esses pontos aqui, a gente consegue ir para a próxima etapa, que é escrever o documento. Então, é retirar o juridiquês, é escrever com uma linguagem mais fácil de entender. E quando eu falo fácil de entender, não é para escrever como a gente escreve hoje no WhatsApp, VC, com essas abreviações. A não ser que o seu destinatário final e a comunicação da sua empresa tenha esse perfil. Como é que a gente faz essa tradução do juridiquês? Ok, Mariana, eu sei que o juridiquês não é a linguagem ideal, mas eu fui ensinado, assim, eu também fui ensinada dessa forma, a escrever difícil na faculdade do Direito. Então, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu comprei um dicionário de juridiquês, ou seja, eu queria falar difícil, porque aquilo dali era estimulado e até era exigido dos professores. E a gente sentia que, para fazer parte daquele mundo jurídico, a gente precisava falar doravante denominada, destarte, conditio sine qua non. Então, a gente precisava saber esses termos, precisava usar esses termos nas nossas peças. Mas aqui a gente está no movimento hoje, é um movimento inverso. É um movimento de fazer realmente com que as pessoas consigam entender a informação jurídica. Então, existem algumas metodologias que você vai aplicar quando for escrever esse texto. Existe a metodologia da Plain Language, que é um movimento que foi criado lá nos Estados Unidos e está sendo aplicado até em tribunais aqui do Brasil já. O TJ do Rio Grande do Sul, ele fez um guia de linguagem simples para que as pessoas escrevam de forma simples. E também a aplicação de UX Writing, ou seja, pensar na experiência do usuário, pensar na experiência do leitor daquele documento para você escrever de forma que realmente ele entenda. Então, pensa numa pessoa que é comprador de uma casa, de um apartamento no programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, são pessoas que não têm tanto poder aquisitivo assim. Imagina se essa pessoa ela vai ter conhecimento para entender aquele contrato que já é, por si só, muito complexo de financiamento. Então, imagina se ela vai ter conhecimento para entender todas as informações que está ali. Esse foi um caso de um dos nossos clientes. O cliente final dele
o nosso cliente era uma construtora, mas o cliente final dele não era uma pessoa que tinha conhecimento técnico para assinar um contrato de compra e venda de imóvel. Então ele não entendia como é que funcionava, quando ele tinha que pagar, quando ele tinha que fazer financiamento, quanto é que ele tinha que pagar. Então ficava muito complexa essa venda. Então a gente entendeu quem era o destinatário final daquele contrato de compra e venda de imóvel e adaptou toda uma linguagem para que aquela pessoa destinatária final do documento ela entendesse. Então sempre pense primeiro quem vai ser o destinatário final, qual o objetivo do seu documento na aplicação do Legal Design. Depois, na escrita, vocês usem esses dois elementos anteriores. Na escrita, vocês quando forem escrever, lembrem dessa pessoa que vai ler esse documento. Depois que a gente fez essa tradução do juridiquês, que o seu texto ele está mais claro e objetivo, a gente vai partir para a próxima etapa, que é estruturar. Por que estruturar? Estruturar está muito ligado com a parte de arquitetura. Quando a gente vai fazer alguma casa, alguma reforma, alguma coisa, a gente chama um arquiteto para tentar ele encaixar e otimizar melhor o que a gente quer naquele espaço. E quando a gente vai falar aqui em estruturar um documento, a gente pode trazer essa ideia da arquitetura para o nosso documento. Então, é fazer a arquitetura do documento. Qual a informação que eu acho que é mais relevante, que eu preciso que o meu leitor ele entenda? Qual a informação que ele não pode deixar passar batido? E qual a informação que assim não é tão relevante assim, mas precisa estar lá num documento? Mas se ele não der tanta importância para aquilo, também não vai ter nenhum prejuízo. Então, com essa estrutura daí, eu consigo direcionar o meu leitor para as informações que eu quero que ele leia. Então, depois da estrutura, a gente vem para a fase da entrega. Na fase da entrega, a gente vai para realmente, efetivamente, entregar o Legal Design para o nosso cliente. Então, quando a gente entrega o documento para ele, a gente vai colher feedbacks. E se ele for o destinatário final, a gente colhe feedbacks dele. Se não, a gente vai ter que colher feedbacks do destinatário final dele. Para entender o quê? Se a gente conseguiu atingir o objetivo, se aquele documento que a gente fez, realmente ele está de acordo com o que a gente queria no início, com o nosso objetivo inicial. E aí é que a gente vai para a última fase, que é medir. A gente tem que acompanhar se aquele documento ele está realmente trazendo o resultado que a gente esperava para o nosso cliente, ou para o cliente do nosso cliente, ou para o juiz, se o processo a gente conseguiu obter mais êxito após a aplicação daquele Legal Design. Um exemplo disso é o caso da OLX. Após aplicar Legal Design nas suas contestações, eles conseguiram aumentar a taxa de êxito para 96%. Ou seja, eles só sabem dessa informação porque eles conseguiram medir no início quanto eles tinham de taxa de êxito antes e quanto eles tiveram depois. Então, todo esse processo aqui é o processo que vocês vão aplicar para conseguir fazer um documento de Legal Design de sucesso, que realmente consiga alcançar um resultado efetivo.